Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A notícia de hoje não é boa. Antes fosse, né? Mas nem sempre a notícia que a gente traz é positiva, mas tem que. Exatamente, ela falou tudo. É importante noticiar, né? O mundo não é um mar de rosas. Só que esse caso, eu sei que tem vários casos de pessoas que. Eu tenho que usar palavras com cuidado. Desviveram. Exato, pessoas que desvivem, perdem a vida. Pronto, aí pode falar. É. Porém, esse caso, porque eu trouxe, né? Por N motivos. Eu vou explicar assim que passarmos a vinheta. Então, aguarda aí que eu retorno após a vinheta. Fala, galerinha. Vocês esperaram a vinheta acabar, né? Claro que esperaram. Deixou o like? Porque olha eu aqui, galera. Turma, vamos lá. Se eu não me engano, foi no dia 11 agora que aconteceu esse caso. Acho que foi dia 11. Bom, faz uns dias, mas assim, não é algo nem tão recente, nem tão antigo. Por que eu tô falando sobre isso agora? Porque houve uma reviravolta muito triste. O ator Yu Menglong, conhecido também como Alan Yu, né? Alan Yu, desculpa. Ele partiu aos 37 anos, um ano mais velho que eu. Então o cara era novo, tinha uma carreira promissora, né? Tinha tudo aí para alavancar a carreira. Rapaz novo, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui um pouco sobre ele. E tem um vídeo bem interessante que eu tô vendo aqui. Eu vi uma boa parte, vou ver o restante com vocês. Então vai ser um react verdadeiro mesmo, vai ser um react atuado, tá? Então, esse é o vídeo. Como sempre, eu gosto de divulgar o canal, né? Porque eu acho que sacanagem divulgar o vídeo e não é o canal. É Dorameiras, né? Canal que tá bastante inscritos. Eu vou passar aqui o vídeo. Vou ficar até quietinho enquanto eu vou vendo. Quando eu falar alguma coisa, eu vou dar uma pausa. E é isso, gente. Vamos ver um pouquinho sobre esse ator e por que é polêmico, né? Porque alguns estão falando que não foi acidente, né? E aí parece que tem uma confissão chocante nesse vídeo. Eu tô muito curioso para ver. E após o vídeo eu vou dar o meu parecer, gente. Ele era um dos rostos mais queridos da televisão. Carismático, talentoso e com uma carreira que crescia a cada ano, Yu Menglong era visto não apenas como ator e cantor, mas também como alguém de coração gentil e presença calorosa. Por isso, quando sua morte foi divulgada, milhões de fãs em toda a China e fora dela entraram em choque. Galera, observe que esse é o apartamento do qual ele teve, né, o triste acidente, vamos colocar assim, né? E estão falando que a forma como foi mexido, vocês vão entender. Eu comecei a ouvir, eu fiquei assim, eu fiquei estarrecido, gente, sério, entendeu? Eu fiquei realmente, como é que eu posso falar? Impressionado, porque se confirmar, e parece que houve sim intervenção de algum ser humano, você pode chamar disso, é um caso mais triste ainda, né? No início, tudo parecia apontar para um acidente. Uma tragédia inesperada, um fim abrupto para uma vida que ainda tinha tanto pela frente. As primeiras manchetes diziam que Yu havia sido encontrado sem vida do lado de fora de um apartamento no 5º andar. As autoridades, cautelosas, falaram em queda acidental. E por alguns dias, essa foi a versão aceita. Mas não demorou muito para que as dúvidas surgissem. Enquanto o público chorava a perda, pequenos detalhes começaram a emergir e a quebrar a narrativa oficial. A rede de proteção da varanda estava estranhamente danificada. Cortinas haviam sido retiradas de forma suspeita. E em meio à cena, 2 relógios Rolex de luxo, pertencentes a um amigo,
apareceram em circunstâncias totalmente inexplicáveis. Nada disso combinava com a hipótese de uma queda simples. Nada disso soava como mero acidente. Aos poucos, a impressão era de que havia algo muito mais sombrio por trás daquela morte. Propaganda não. Galera, então até essa parte deu pra notar que assim, foi tudo muito esquisito. Sabe? Porque coisas que não batem. Tipo, por que tinha o Rolex lá? Os dois. Ah, o colega emprestou. Vamos dar só um exemplo. Tá, 2? Não, mas o cara emprestou 2 pra ele usar em eventos diferentes. Tá, e no acidente ele tava segurando os dois e caiu. Sabe? Tem muita coisa que não bate. A forma como tava mexendo as cortinas. Sabe? Parece que de forma proposital quiseram alterar a cena do crime, entendeu? É bizarro, cara, é muito triste ver isso, cara, sabe? Vamos ver a continuação. Investigações preliminares também revelaram pegadas que não pertenciam ao ator, marcas de sangue em estilhaços de vidro perto da varanda e sinais claros de manipulação no ambiente. Era como se alguém tivesse montado uma encenação. É o que eu falei. Naquela noite, Yu Menglong havia se reunido com amigos próximos. Um jantar regado a conversas, risadas e bebidas. Parecia ser apenas mais uma noite comum entre pessoas de confiança. Por volta das 2 da manhã, ele se recolheu a um quarto, trancou a porta e supostamente foi descansar. Às 6 da manhã, estava morto. Seu corpo foi descoberto por um vizinho que passeava com o cachorro. Em apenas 4 horas, algo aconteceu que mudaria tudo para sempre. A versão inicial tentava convencer de que Yu, sob efeito do álcool, teria caído acidentalmente. Mas as provas, e mais tarde as confissões, mostraram que a verdade era infinitamente mais cruel. Meses de silêncio, especulações e revolta pública terminaram com um choque ainda maior. Os principais suspeitos confessaram. Eles admitiram que a morte de Yu Menglong não foi acaso, não foi acidente e muito menos obra do destino. Foi assassinato. Eita, então aparentemente houve, essa parte eu não vi ainda do vídeo. Foi realmente confessado, parece. Eita, gente. Galera, daqui a pouquinho eu acredito que vai mostrar a causa, né? Mas se o vídeo não falar, eu falo. Tá? Se esse vídeo, pelo que eu vejo, vai falar, porque esse vídeo tá bem completo, tá mostrando tudo, né? Eu adorei esse vídeo, adorei, né? É fogo, gente, é muito triste. Um crime calculado, planejado passo a passo, executado com frieza. De acordo com a confissão, Yu foi drogado. Os criminosos garantiram que ele não teria condições de reagir. Em seguida, manipularam a cena, retirando cortinas, quebrando a rede da sacada e espalhando objetos para confundir qualquer investigação. Os 2 relógios Rolex, que pareciam um detalhe fora de lugar, foram plantados como parte da farsa. E o motivo? Uma mistura venenosa de disputas financeiras, rancores pessoais e o medo de que Yu tivesse descoberto segredos que não poderiam vir à tona. Ele, sem querer, teria esbarrado em informações que colocavam certas pessoas em risco. Isso eu não sabia. Você sabia? Que além de ser disputa, né, na parte financeira, na parte de fama, parece que também ele descobriu alguma coisa sobre as pessoas, né, que podia queimar as pessoas. Não, já eu não soube não. Ele descobriu informação que não queriam que vazasse. Olha só. Caramba! Com certas pessoas em risco. Por isso, decidiram silenciá-lo para sempre. Não foi um crime de paixão, não foi um impulso momentâneo. Foi, nas palavras dos próprios culpados, algo cuidadosamente planejado. Eles drogaram o ator, o incapacitaram e encenaram um acidente. Essa revelação confirmou o que muitos fãs já suspeitavam. Yu Menglong não morreu por acaso. Ele foi alvo de uma conspiração, de um plano frio e calculado.
A notícia da confissão se espalhou rapidamente e com ela veio uma onda de indignação. Redes sociais como o Weibo foram inundadas com mensagens de revolta, hashtags exigindo justiça e punições severas. O que antes era luto silencioso se transformou em protestos e vigílias. Fãs saíram às ruas, acenderam velas e clamaram por respostas. Para eles, a morte de Yu deixou de ser apenas uma tragédia pessoal e passou a simbolizar algo maior: a luta contra a corrupção, a ganância e a traição que parecem espreitar nos bastidores da indústria do entretenimento. Em meio ao caos, a família de Yu se tornou símbolo de perseverança. O pai, com a voz embargada, declarou: "Nosso filho foi tirado de nós de uma forma que nenhum pai deveria enfrentar." Galera, é por isso que eu falo pra todo mundo. Eu sou professor, então às vezes eu falo pra aluno quando pede conselho, eu evito, né? Mas eu falo pra IA, falo pra mãe, pai, pra todo mundo, gente. Amigo é Deus, confia em Deus. Só, tá? O cara tava curtindo a noite ao lado dos amigos, pensando que tava tudo bem, tudo bacana, que legal. Né? Uma coisa bacana, legal. Mas de forma covarde, né? Complicado, sabe? Complicado. Não vamos descansar até que toda a verdade seja revelada e todos os responsáveis sejam punidos. Sua mãe, segurando uma foto do filho, implorou às autoridades que não deixassem a justiça escapar entre os dedos. O sofrimento deles ecoou entre milhões de pessoas que viam em Yu não apenas um artista, mas um jovem injustamente traído. Especialistas alertam que, embora a confissão seja poderosa, ela não garante condenação automática. Em casos de cenas de crime encenadas, cada detalhe precisa ser reconstruído com precisão para que o tribunal não tenha dúvidas. Ué, mas se assumiu, cara, desculpa a palavra, já deveria mandar pra cadeia. Então, só que eles não vão sem investigação, porque todos são famosos. E aí, imagina o B.O. que não dá, né? Você acusar um famoso Não, sem mas, ter 100% de prova. mas me desculpa, mas eu acho que a pessoa assumiu, já era. Então, só que tem pessoas que às vezes assumem, né, pra encobrir outro. Aí, Tem muitos casos assim. aí desculpa, perdão que eu vou falar, inscrito, desculpa e aí desculpa. Mas aí a pessoa vai ter que arcar com a consequência. Aí, se você assumiu por um outro, por um criminoso, mesmo que seja de forma. Ai, me obrigou, meteu na minha cara, não importa. Se assumiu, já era. É o que eu penso. Então, às vezes sim, às vezes não, né? É muito complicada a justiça nesse ponto. Porque é quase igual eu cometer alguma coisa fora da lei, eu assumo, admito, e aí eu não consigo reconstruir a cena, que é algo complexo, e falo, ó, tá bem incompleto, tchau. Pô, assumiu, sei lá. Bom, seguiu o É muito vídeo. complexo, entendeu? Concordo. As autoridades que no início trataram o caso com cautela excessiva, agora reabriram a investigação com força total. O apartamento foi novamente isolado, peritos utilizam ferramentas modernas para examinar fibras, impressões digitais borradas e pegadas que não haviam sido consideradas. Tudo está sob escrutínio. A confissão trouxe clareza, mas também novas perguntas. Os suspeitos agiram sozinhos ou faziam parte de uma rede maior? Yu sabia de algo que envolvia figuras influentes demais para permitir que a verdade viesse à tona. Essas dúvidas alimentam teorias da conspiração e deixam o público com receio de que a história completa jamais seja revelada. Para além do crime, a morte de Yu Menglong se transformou em símbolo de algo muito maior. Comentadores questionam: quantas tragédias foram camufladas como acidentes? Até que ponto a indústria, com seu brilho e glamour, esconde rivalidades brutais? Isso é muito triste, pessoal, porque assim, o sonho de muita gente, não todo mundo, mas de uma quantidade esmagadora de gente, é ter fama. Porque a forma como é divulgada a fama é uma forma muito bonita. Ai, que linda a pessoa.
vou conhecer outros famosos, e lá, e lá, lá, e lá, e lá. Mas, galera, a forma que é na realidade é uma. Assim, se você no seu emprego novo vê disputa, vê discussão, imagina um emprego desse, né? Pois é. Não é, Iá? E às vezes, só pelo fato de você crescer, já incomoda muita gente, até é complicado. Às vezes, por exemplo, eu tô num cargo normal, professor de informática. Às vezes eu dou uma aula tão boa, só um exemplo, não tô falando que é o meu caso, não gosto de me autoelogiar, acho muita arrogância. Às vezes eu dou uma aula muito boa, e ao invés de um professor ver, falar que legal, vou pegar dica com ele, fica com inveja e quer queimar. Aí você imagina nesse local que é cheio de gente poderosa. Quando eu digo poderosa, gente, poder não é dinheiro, tá? É diferente. Disputas financeiras e jogos de poder. Aí, ó, jogos de poder, bem o que eu falei. Galera, quando a gente fala da questão de jogos de poder, disputa, é algo muito delicado, muito, muito, muito. Yu foi traído justamente por pessoas que ele acreditava serem seus amigos. O jantar, que começou com risadas, terminou em silêncio mortal. E essa traição íntima, de dentro do círculo de confiança, é o que torna o crime ainda mais perturbador. Manifestações multiplicaram-se em várias cidades. O luto se transformou em gritos por justiça. Muitos exigem prisão perpétua, outros clamam por penas ainda mais severas. A morte do ator deixou de ser apenas a perda de um ídolo e se tornou um grito contra um sistema que, aos olhos da população, mistura fama, dinheiro e poder em doses perigosas. Por enquanto, a China aguarda os próximos passos. O julgamento dos envolvidos ainda está por vir, e não se sabe se outras pessoas de maior influência serão apontadas. Mas uma coisa é certa: a confissão destruiu as ilusões. O que antes parecia um acidente, agora se revelou uma trama fria e calculada. A verdade, antes escondida atrás de cortinas arrancadas e objetos plantados, veio à tona. Galera, é triste ver isso, cara, é muito. Porque quando a gente olha as injustiças, as pessoas que fazem coisas fora da lei, a gente pensa no Brasil, né? O Brasil que tem justiça, o Brasil... A gente esquece que não é só aqui. O brasileiro que é ruim. Tira isso da cabeça. E detalhe, eles fizeram a maior sacanagem, que foi cremar o corpo antes da família chegar. Aí, ó. Teve esse cara. Só que aí quem fez foi o estúdio, né? Foi o estúdio. Então, olha só. Possivelmente por quê? Não tô ocupando, gente. Afirmar dá até processo. Por isso eu tô falando, possivelmente. Não sei. Mas tem a chance de o estúdio estar envolvido porque alguém poderoso de lá sabia o que ele sabia. E aí falou, ó, vamos queimar logo pra reduzir a chance de ter provas. Sim. Entendeu? As provas agora que vão ter que se achar no local que teve o crime. Ponto. No corpo não acha mais nada. Não tem como achar num corpo cremado. Assim, para achar alguma coisa de corpo cremado, se for uma substância muito poderosa que fica. Acho que nem tem. Mas nesse caso não vai ter, né? Não, porque não é o caso. Foi arremessado, né? Mas que ele tenha sido drogado, já foi, queimou tudo. Sim. O vestígio das drogas sai. E mesmo se ficasse, não é uma prova, tipo... Dependendo do que foi, né? Usado. É complicado. Vou ver a continuação. E com ela surgiu uma exigência: justiça. A história de Yu Menglong já não é apenas sobre a queda de um ator talentoso. É sobre traição, corrupção e a fragilidade da confiança em um mundo onde as aparências enganam. Sua morte se transformou em um chamado coletivo por verdade e responsabilidade. O caso mostra que, por trás dos tapetes vermelhos e dos flashes das câmeras, existem sombras, rivalidades e perigos que o público raramente vê. A tragédia de Yu escancarou essas falhas e deixou claro que até os mais brilhantes podem ser alvos da mais cruel das traições. Enquanto a justiça não se cumpre, resta ao público continuar exigindo respostas,
mantendo viva a memória de Yu Menglong, não no silêncio, mas na busca incessante pela verdade. Pelo que eu vejo, não vai falar mais nada, assim. Vão dar as considerações finais, né? Não vai falar muita coisa. Olha, eu gostei muito do vídeo, galera. Apesar de ser um tema triste, né? Porque, sabe, é muito triste ver essa covardia que aconteceu. Isso é uma covardia, né? E pode notar, o perfil de todo criminoso é ser covarde. Sabe, é muito raro você ver um criminoso valentão mesmo. Não é. Vai ter um alto. Os caras vão sempre com o que o objeto pode dizer o nome, na mão. É raríssimo, né? Sempre vão assustados, vivem com medo. Galera, não vale a pena ir por crime. Não vale a pena. Ainda mais trair uma pessoa que viu em você uma amizade. Isso é muita falta de caráter. É muito triste ver essa situação. Então vou pedir o like. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tinha como ficar. Tinha que passar isso porque é um caso Complexo. complexo Que exatamente. ainda está sendo investigado. Exato. Por conta da família e realmente dos fãs. Porque os fãs não vão deixar isso barato. Porque eles estão realmente muito desconfiados. Sim. De que não foi um suicídio. Assim como a família. Então os fãs, querendo ou não, nessa hora, têm muito poder. Exatamente. São uma comunidade enorme. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Exatamente. Eles têm voz, sabe? Eles têm voz. E aí, até os comentários aqui, ó. Gente, eu fiquei impressionado. O povo tá muito revoltado mesmo. Ó. No Brasil. Imagina o povo lá da China, que tá mais próximo, né? É que lá eles têm muito medo. Sim, Do mas. governo aqui nem tanto. Então. Mas ainda assim estão protestando lá, eu acho, viu? Estão protestando, com certeza. Entendeu? Aí você vê, ó. É muito triste, é muito triste. É uma pena. Que descanse em paz, tá? E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Desculpa aí. É que um caso complexo, talvez vai ter que ser vídeo longo. Não tem jeito. Queria agradecer aos inscritos. Deixa o like, comenta. Confira meus outros vídeos aí, ó. É Mais isso aí, vídeos. galera. Tem muito conteúdo bom e interessante, hein? Aí, tá vendo, ó? Até aí, ó, confirma. E deixa o like, né? Olha os meus outros canais aí, ó. Um abraço, gente. Tchau, tchau.